Agradeço a todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando a larga distância também. E agora vamos para a cereja do bolo, né? O nosso amado e querido pastor Miguel. Vamos passar a oportunidade para ele. Quem dá glória a Deus aí? Glória a Deus. Graças a Deus, tudo diz amém. Quem está feliz, dá um glória bem bonito para Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa paz aí, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Jesus é bom, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Para mim é uma honra muito grande, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade. Em segundo lugar, o pastor Eduardo e aí toda a sua família. Em terceiro, toda a igreja que intercedeu, orou, e nós chegamos aqui, né, irmãos? Chegamos aqui para a glória de Deus, nosso Pai. O inimigo pelejou de todas as formas, irmãos. Foi batalha travada, mas o importante é que Jesus vence. Por nós estamos aqui e somos mais do que vencedores, porque Cristo é conosco. Então, irmão, você ainda não recebeu a vitória aqui? Quem não quis, né? Que Jesus, ele já derramou da sua graça, do seu poder. E Deus, ele já usou seus servos aqui. Eu estava ali orando, o irmão estava orando, e Deus usou a boca dele aqui numa palavra profética, quando ele falou assim: Deus está preparando o seu exército. Aquilo não foi uma palavra da mente dele, foi uma palavra profética, amém? Glória a Deus. E Deus está preparando, porque esta obra, ela é de Deus, amém? Esta obra, ela é de Deus. Eu vou cantar aqui um corinho, e daqui eu já vou ler a palavra de Deus. Um corinho que eu gosto muito de cantar. Cante comigo assim, ó. O meu coração está alegre, por isso eu canto como filho de Abraão. Sol entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. Sol entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. O meu coração está alegre, por isso eu canto como filho de Abraão. Sol entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. Sol entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. As asas da humilhação. Amém. Só vai entrar lá, irmão, quem tiver as asas da humilhação. Amém. Não adianta alguém querer se engrandecer, porque grande é Jesus. Aleluia. Mas se nós tivermos as asas da humilhação, nós vamos chegar lá na glória. Eu quero convidar você a ler a palavra, amém? E você vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, amém? Livro do profeta Jeremias, irmão. O capítulo é o 35, verso 13. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, amém? Mas quem não tem, não tem nada. Glória a Jesus. Eu vou chamar minha esposa que vai ler aqui, porque ela tem uma leitura melhor do que eu, né? E nós temos um pastor que sempre dá o exemplo. Ele falou que trabalhar o esposo e a esposa juntos é mais bonito, né? Então ela vai ler aqui para mim a palavra. Jeremias, capítulo 35, do versículo 13. Amém? O 13. Isso, receba ela com palmas para Jesus. Não, glória a Deus, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitarei instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai,
A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações. E não sigais a outros deuses, para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmão, vamos fazer um momento de oração. Eu quero que você ore comigo. Aleluia, por a palavra do Senhor, ela é poderosa. Vou dobrar o meu joelho aqui uns 2 minutinhos. Vamos orar a Deus. Senhor, eu te dou graça por esta palavra. O Senhor conhece meu coração e sabe o quão pequeno eu sou e fraco, mas o Senhor é forte, o Senhor é grande. Esta palavra o Senhor revelou há mais de ano no meu coração, e o Senhor falou que eu estaria aqui pregando a tua palavra nesta cidade, e hoje se cumpre aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor revelou. Eu sou tão pequeno, Senhor, mas te dou graça, eu te apresento os nossos irmãos que nos ouvem a larga distância, que tiveram intercedendo, clamando nesta vigília, e estão atentos para receber esta palavra. Oh Deus, que a tua palavra no nosso coração venha queimar, porque a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra é como fogo que queima o pecado, é como martelo que esmiuça a penha, que como martelo a tua palavra nesta noite venha bater e quebrar a pedra que está petrificando o coração endurecido pelo pecado, pela maldade, pela malícia, pela rebeldia. Como fogo, a tua palavra venha queimar, Senhor, queimar o engano, queimar a mentira, o pecado, a luxúria, e que o teu povo seja purificado, agraciado e renovado, que como chuva a tua doutrina goteje sobre a tua igreja. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar e glorificar a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, meus irmãos. Olha a palavra de Deus para nós esta noite, uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem é soldado do exército de Cristo aqui, levanta a sua mão. Que bênção, né, meus irmãos? Deus nos chamou para esta missão. Deus nos chamou porque Ele viu em nós qualidade, né, que Ele tinha certeza que você não ia desistir. E se você desistiu, é momento de você rever aí os teus conceitos, porque Deus não quer ver você parado. A Bíblia, ela nos mostra essa mensagem, e nós devemos tomá-lo nesta noite como uma mensagem de reflexão para a nossa vida. Amém? Irmãos, nós estamos aqui nesta noite reunidos, e para mim isso aqui é uma grande vitória, porque eu vim lá do estado do Pará, e eu tenho a certeza que aqui é a nossa base. Amém? A base é onde nós nos reunimos para nos revestirmos da graça, do poder, não é verdade? Foi aqui nesta cidade que Deus usou seu servo para que esta obra fosse fundada. Então daqui eu tenho a certeza que se expandirá por toda a terra. Amém? E Deus, Ele está preparando, como eu falei que hoje, Deus já falou na boca de pessoas aqui, e quem estava ligado com Deus, pôde perceber, ouvir e entender a voz do Espírito Santo, como Deus está preparando, ou levantando o seu exército. Por que Deus está preparando? Porque Deus, irmãos, Ele não conta com soldado medroso, com soldado covarde, desobediente e nem com rebelde. Deus, Ele conta com homens e mulheres que têm, aleluia, a fé e a coragem de ir e fazer aquilo que Ele manda. E nós somos o povo escolhido, assim como Israel foi o povo escolhido por Deus naquele tempo também. Porém Israel tinha esquecido das grandes promessas do Senhor. Israel, meus amados, tinha esquecido do Deus que tinha arrancado aquele povo, aleluia, de uma terra aonde eles viviam escravizados. Deus fez maravilha, e o povo agora estava se prostrando diante de outros deuses, se curvando diante de outros deuses. Aleluia. Deus, Ele
procura um meio de chamar a atenção daquele povo, falando com Jeremias, o profeta naquele tempo, e diz: olha, vai até os recabitas, os filhos de Recabe, e traga ele, aleluia, na minha casa, faz uma reunião com eles diante de todo Israel, e tu coloca uma mesa, e diante desta mesa coloca vinho, e manda com que eles bebam taças de vinho. E Jeremias fez o que Deus mandou, o que Deus ordenou, aleluia. E naquele momento, irmãos, ali diante daquele povo, Deus, ele fala para Jeremias fazer a prova, amém? E aquele povo ali estava atento, quando ele falou assim: olha, enchei as taças de vinho, e as taças foram cheias. Ele diz: agora bebam. Eles disseram: não, nós não podemos beber vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, ele nos ordenou dizendo que nós não devemos beber vinho, nós não devemos plantar, aleluia, vinhas, nós não devemos criar gado, nós não devemos nos apegar em nada da terra, aleluia. Ele morreu, mas ele deixou o seu mandamento, e nós obedecemos, nossas mulheres e nossos filhos, todos nós obedecemos o que ele nos ordenou, o que ele nos ensinou. E isso foi, aleluia, para o povo de Israel como um exemplo, como uma lição de fidelidade, de sinceridade daquele povo, aleluia, porque Deus falou assim: olha, e vocês estão vendo aí, eles estão guardando aí o mandamento de um homem ordenou para eles não beber vinho, um homem falou para eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vocês não podem beber vinho, e eles não têm bebido, eles estão dando exemplo, eles estão guardando o que aprenderam. E vocês, aleluia, que eu tenho enviado meus profetas, madrugando, pregando, anunciando, e vocês ouvem, mas não obedecem, vocês ouvem, mas não faz caso, vocês ouvem, aleluia, mas vocês desprezam a minha palavra. Mas ainda vocês, aqui tem pessoas mostrando para vocês que eles são fiel na palavra de um homem. Eles não eram aquela palavra, não era uma lei de Deus, não era um mandamento de Deus, era um mandamento de Jonadab, filho de Recabe, que falou: vocês não bebam vinho enquanto vocês viverem, nem vocês, nem a casa de vocês, para que vocês vivam mais dias na terra. Aleluia, louvado seja Deus. E Israel estava ali em declínio, aleluia, todo o tempo, meus amados irmãos, desviando o caminho, todo o tempo, aleluia, vacilando diante de Deus. E Deus estava ali mostrando por que Israel estava em decadência, porque Israel estava passando por aquele momento difícil, porque Israel estava prestes a se tornar escravo, a ir para o cativeiro, porque não é Deus que diminuiu, nem Deus que falhou, o povo que não guardou a palavra, o povo que deixou de fazer aquilo que Deus mandou eles fazer, e estava fazendo aquilo que não era para fazer. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta noite aqui, o Senhor nos traz esta mensagem, aleluia. Eu tenho a certeza que aqui tem homens, aqui tem mulheres de Deus, pessoas que têm se destacado, mas também tem pessoas que, se você olhar para dentro de você, você vai encontrar que você está parado, amém? Você está parado, aleluia. Pessoas que Deus chamou e ordenou, dizendo vai, e não foi, aleluia. Pessoas que Deus escolheu para ser, meus amados irmãos, alguém, um representante, como Jeremias ou como um dos recabitas, aleluia, para ser um exemplo da sã doutrina do Senhor, e não tem sido. Aí começa, meus amados, a achar pretexto, dizer: não, mas eu acho que é o pastor que não me vê, eu acho que ele que não gosta de me dar oportunidade, eu acho que é o pastor que fala isso, ou não gosta de mim. Não. Se você, por exemplo, é membro de Santa Ceia, e você não está ceando, só tem uma explicação, aleluia, é porque tem desobedecido a voz de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E outra palavra, se quem era obreiro
e não está sendo obreiro, é porque é rebelde. Quem é membro de Santa Ceia e não está ceando, é porque é rebelde. Aleluia. O que tira o homem de comunhão com Deus não é outra coisa a não ser a rebeldia, o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, eu estou aqui há tanto tempo, eu vim de tão longe para me congregar em Aparecida de Goiânia, mas irmão, você está firme, você está ceando, está cooperando? Não, então valeu a pena? Até agora não. Aleluia, porque não tem guardado a doutrina do Senhor, não tem guardado a palavra de Deus, não tem guardado os ensinamentos que Deus tem usado seu servo. Porque assim, irmãos, uma coisa nós temos que aprender. Aleluia, Deus tem levantado um homem na terra, aleluia, e eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que Deus levanta os seus profetas, que Deus levanta homem, Deus levanta a mulher, aleluia, como levantou Jeremias para trazer os recabitas, para colocar como exemplo diante do povo de Israel. Então Deus tem levantado nessa última geração, neste último tempo, o nosso pastor Eduardo, que fundou esta obra, e tem sido com muita luta e grandes pelejas. E nós temos que crer que nós somos escolhidos para este exército, mas não foi para mim fazer a minha vontade, não foi para você fazer a sua vontade, foi para nós fazer a vontade do Deus que mandou ele levantar esta obra para pregar essa doutrina, porque Jesus está voltando e ele não quer nos encontrar como rebelde, mas quer nos encontrar dizendo não para o mundo, não para o pecado, e firme na sua palavra, firme nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque senão de outra forma não adianta. Glória a Deus. Por que, meus amados, que Daniel foi um homem que se destacou em toda a sua trajetória? O qual era o segredo? Daniel era melhor? Não. Daniel, só ele que merecia? Não. Daniel era obediente. Ele era obediente. A base do crente é a obediência. Não adianta eu chegar aqui e tentar pregar bonito, tentar impressionar vocês, se dentro de mim não tiver obediência. Se o pastor fala, olha, a doutrina é essa, e lá no estado do Pará, eu vou dizer, não, aqui quem manda é eu vou fazer desse jeito. Deus não vai ser comigo, Deus não vai aprovar. Eu tenho que acatar aquilo que Deus, através do seu servo, está dizendo, o caminho é por aqui, essa é a rota, essa é a trilha, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Mas tem muito dizendo assim, não, eu creio em Deus, eu conheço a Bíblia. Irmão, conhecimento sem obediência só faz o crente pecar mais ainda contra Deus. Conhecimento sem obediência só faz a pessoa cada vez se afastar mais de Deus, porque conhece e não obedece. Conhecimento não aproxima ninguém de Deus se não for acompanhado com obediência. Aleluia. O que traz você para perto de Deus é você obedecer, porque o que faz a diferença não é conhecimento na vida do crente, o que faz a diferença é a obediência. Tem que ter conhecimento? Tem, mas tem que ter obediência, porque sem a obediência você, aleluia, nunca vai chegar perto de Deus e ter a coroa da salvação. Aleluia. Israel conhecia Deus, conhecia que foi Deus que abriu, meus amados, as águas do Mar Vermelho. Deus tirou o povo do Egito, Deus fez maravilhas, sabia que foi Deus que escolheu Abraão, sabia que eles eram um povo escolhido por Deus, porém estavam rebeldes diante de Deus, estavam fazendo tudo ao contrário da palavra, aos ensinamentos de Deus. E Deus trouxe um povo diante deles que guardava, segundo as histórias, fazia 200 anos que Jonadab tinha morrido, mas a palavra que ele deixou estava viva no coração daquele povo. Será que a palavra de Deus está viva no nosso coração, irmão? Aleluia! Você que aí tem tantos anos já no ministério, e você ainda não conseguiu se destacar, por quê? Aleluia! Se destacar, eu digo, não diante do homem, mas na presença de Deus. Porque eu acho que não vale a pena nós falar que somos da igreja pentecostal do Filho de Deus, mas aí chega, irmão, você está ceando? Não, por quê? Porque, irmão, errar é humano, falhar, todos falham. Mas a pessoa deixar de participar da ceia do Senhor por coisas banais desta vida, isso aí é o fruto da desobediência. Você é um homem que tem um coração rebelde diante de Deus, aleluia, que sabe o caminho que leva ao céu
está lutando para ir para o inferno, está se esforçando para ir para o inferno. Aleluia, não, é por aqui, é do meu jeito e pronto. Mas desse jeito, o homem vai parar no cativeiro, ele se torna escravo. Daquele jeito lá que Israel estava seguindo os reis, aleluia, não é por aqui, ia parar no cativeiro, ia parar, meus amados, na Babilônia, ia cair na mão do rei Nabucodonosor. Mas por quê? Porque não queriam obedecer a Deus, deixaram os mandamentos de Deus, não quiseram dar crédito. Quantas pessoas, irmãos, que já passaram e já tiveram a oportunidade de ser um vaso de Deus, ouviram a doutrina e pereceram. Por que será? Será que Deus não tinha amor na alma deles? Tem. Deus ama todos nós. Deus, ele é amor. Deus é lindo, Deus é bom. A vontade de Deus é que todos os pecadores se arrependam e venham chegar ao conhecimento da verdade, se arrependam e se humilhem, aleluia, debaixo da sua mão. Por quê? Porque ele quer exaltar. Ele quer exaltar, mas aquele que se humilha, a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele alcança a misericórdia. Mas aquele que se exalta, ele é abatido, ele é humilhado. Aleluia, louvado seja Deus. E como eu citei aqui Daniel foi um destaque em todas as provas. E olha que prova que ele passou. Mas nenhuma daquelas provas ele foi reprovado. Por que será, irmão? Porque ele tinha algo que chama-se obediência. Ele era obediente a Deus. Deus mandava, ele ia, Deus pedia e ele dava, Deus ordenava e ele fazia tudo para agradar a Deus. Passou por luta, foi caluniado, foi jogado na cova dos leões, mas foi vitorioso porque tinha obediência. Quantas pessoas que o diabo, aleluia, tem pessoas que dizem, irmão, mas Satanás tem, irmão, se fosse depender do diabo, nem eu e nem você estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. O diabo é covarde, assassino, ele é sagaz e astucioso. Mas quem te chamou? Não foi Deus. Quem mandou você ir? Não foi Deus. Irmãos, a igreja pentecostal do Filho de Deus, ela é carente de obreiro. Por isso Deus falou aqui na boca do irmão, Deus está preparando o seu exército. Quem está preparando o exército obreiro nessa obra é Deus, porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe aquele homem que Ele vai dizer assim, vai, e Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não vai dizer, eu queria ir, mas eu tenho que cuidar do meu carro novo, eu tenho que cuidar, aleluia, de tal coisa. Ele conhece aquele que ele vai dizer, vai, e ele vai dizer, eis-me aqui. Como ele falou para Paulo. Você acha que era fácil a missão que Paulo fazia, as missões que ele fazia? Não era. Porque Deus mandava, e muitas das vezes Deus até revelava o que esperava por ele. Não era um hotel luxuoso. Não era, meus amados. Hoje nós temos, graças a Deus, Deus tem tido misericórdia, tem nos dado um pastor que, meus amados, é uma bênção. Eu não vou dizer um pai, porque alguém que já chamaram de pai, mostraram que não era filho, era outra coisa, irmãos? Mas um homem que acolhe com carinho, mas também dá cajada, é porque ama, irmão. O amor faz isso, sabia? Sabia que quem ama, o amor faz. O pai repreendeu o filho para ver o filho não morrer e perecer. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que aceita a exortação, dando glória a Deus e reconhecendo que está errado, que estava indo para o inferno, e alguém foi lá e pegou pela orelha, não vai para aí, porque senão você vai morrer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está preparando, Ele que está preparando. Porque nesse exército não pode ter medroso, não pode ter mentiroso, não pode ter covarde, não pode ter rebelde, não pode ter pessoas de duas caras. Tem que ser homem que esteja aqui de pé dizendo, eu estou aqui, Senhor. Se for para mim eu vou, se for para morrer, morrerei. Porque um dia tu morreste por mim, quando eu estava leproso no pecado, o Senhor morreu naquela cruz por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer, eis-me aqui. Dá um exemplo, irmão. O exemplo dos recabitas. Dizer, não, eles poderiam dizer, não, é um profeta de Deus que está mandando, vamos beber. Ele é de Deus, ele está mandando. Mas eles guardavam no coração. O nosso pai que nos ensinou, disse que isso aqui é pecado. Ou que seja, isso aqui não pode, nós não podemos fazer isso aqui. Aleluia.
Deus revelou que usar as redes sociais é pecado, mas o irmão passa numa peleja. Eu tenho que resolver alguma coisa agora, lá no caixa tem, está obrigando que tenha só um pouquinho aqui só para resolver, porque eu preciso do dinheiro. E você não precisa do dinheiro, mas de Jesus. Você depende dele, você depende de Cristo. E se ele falou que não, você tem que dizer não, diabo. Aleluia, Deus falou que não, e se é meu, vai chegar na minha mão, ele vai abrir a porta, mas eu não vou me curvar, porque Deus falou que não é para mim, Deus falou que eu não posso, e se eu não posso e pronto, porque quem falou foi Deus, não foi o homem. Aleluia, quem falou foi Deus e não o homem. Glória a Jesus. E ele disse: não, nós não podemos. Mas por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, ele mesmo nos ordenou, dizendo isso aí, foi ele que nos deu esta ordem, e nós obedecemos. Nós, nossas esposas e nossos filhos, nós não bebemos vinho. Amém? O que seja, irmãos, é um exemplo do crente que anda na contramão do mundo. Ele sabe. Tem pessoas, irmãos, que ele não procura viver a doutrina. Ele anda caçando defeito alheio para tentar justificar o pecado dele. Aleluia, anda caçando alguma coisa na vida do irmão para tentar dizer: mas por que aquele irmão ali pode viver daquele jeito? E parece que o pastor não vê, e eu não. Esse tipo de pessoas nunca terá lugar na eternidade se não se arrepender. Porque é eu que tenho que olhar para mim e ver que eu sou um miserável pecador, tão fraco, e preciso todo dia morrer para o mundo, morrer para o pecado, e dizer: Jesus, me lava com teu sangue, porque eu quero alcançar a minha salvação, e eu quero mostrar para o meu irmão que esse é o caminho, que eu possa dar um bom exemplo, para que ele olhe para mim e veja Cristo na minha vida. Aleluia. A melhor forma, irmão, de nós ganhar alguém para Jesus, não é criticando, não é tentando derrubar alguém, mas é mostrando um bom exemplo. Você ouve a doutrina aqui, você guarda ela e vive no teu coração, e por onde você passar, você vai exalar o bom perfume do bálsamo de Gileade, do lírio dos vales, da rosa de Sarão, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adianta eu ouvir a doutrina aqui, e aonde eu passar, vai exalando lá o mau cheiro da fofoca, da mentira, do engano, né, meus irmãos? Vai resolver? Não vai. Aleluia. Então a maior pregação do homem, a maior pregação da mulher, é o exemplo que ele deixa onde ele passa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, e uma das qualidades é a humildade, a mansidão, e, meus amados, a obediência. A obediência, aqui, quem é de Deus nunca vai tentar se julgar que é um pouquinho maior do que o fulano. Pode ser em estatura, pode ser, meus amados, aleluia, ter mais uns quilinhos lá na balança, mas diante de Deus, todos têm que estar na posição de servo. Servo que o Senhor manda, e ele vai, porque sabe que a palavra do seu Senhor é verdadeira, que o seu Senhor é digno de ser, aleluia, atendido naquilo que ele está mandando, naquilo que ele está ordenando. E Deus tem nos escolhido, está preparando. Quantos que tentaram se firmar, quantos que tentaram vir com capa, meus amados, mas o Senhor manda fogo do céu, queima a capa, e muitos já foram. Deus queria que eles estivessem fora? Não, Deus queria era que eles se arrependessem e convertessem, mas não estão mais, porque não tiveram a submissão, não tiveram a humildade, não tiveram a obediência. Aleluia, negaram na eficácia a doutrina do Senhor, tentaram iludir, tentaram enganar, só que aqui o engano não prevalece, porque tem fogo, e esse fogo é a palavra. Nesse mesmo livro de Jeremias diz que a palavra, ela é como um fogo que queima o pecado. Em muitos lugares, irmãos, a palavra é comparada com pão, ela é comparada com água, é comparada, aleluia, com muitas coisas, mas aqui no livro de Jeremias, ela é comparada com fogo e martelo. Aleluia. Porque o fogo, nada escapa do fogo. Se você tacar fogo em um lugar onde ele passa, nada escapa, tudo vai ser passado por ele. Ele queima a impureza, aleluia,
E o martelo é aquilo que bate e quebra o que é duro, a pedra, aquele coração endurecido, aquele coração raivoso, rancoroso, aquele coração, meus amados, que não quer liberar perdão. Aí a palavra vai e vai batendo. E se hoje Deus está batendo é porque o teu coração é duro, e Deus está querendo quebrar esta pedra do orgulho, esta pedra da arrogância, esta pedra do altivismo. Deus quer que você desça, que eu desça, que nós desça, porque coisas grandes Ele tem. Ele tem o céu para mim, Ele tem o céu para você, Ele tem o céu para quem quer ser servo aqui. Para chegar no céu tem que servir aqui o Senhor, tem que se humilhar aqui, irmãos, porque a humilhação só é aqui. Aleluia. A humilhação só é aqui. Depois que passar daqui, lá no céu é só vitória, é lugar dos vencedores. Não há lugar de provação lá no céu. Provação é aqui, o céu é lugar dos aprovados. E nós temos que ser aprovado aqui. Nós temos que ser aprovado aqui para dizer não diante das propostas de algo que chega para ver nós quebrar as regras de Deus, as doutrinas do Senhor. Todo dia nós vamos ser defrontados. Alguém dizendo: acho que não tem nada a ver você fazer isso. Eu acho que não tem nada a ver, irmã, você só parar as pontinhas do cabelo. A gente passa por isso. A minha filha chegou do colégio e disse: pai, mãe, eu tenho uma professora lá que disse que é para mim aparar só as pontinhas. Falo: não é ela, é o diabo, minha filha, deixa para lá. Aleluia, não pode. Jesus disse que não pode. Se está feio para o mundo, está lindo para Jesus, porque estamos zelando da sã doutrina, guardando a palavra dele em nosso coração. O mundo, irmãos, ele jaz no maligno, mas a igreja, ela vence o mundo sem ignorância. A igreja, ela vence o mundo sem ignorância. Não precisa ser ignorante para vencer o mundo, só precisa ser servo de Jesus. Aleluia. Também não precisa ser doutor não para vencer o mundo, só precisa ser servo de Cristo. Se você é servo de Cristo, você vence o mundo. Por quê? Porque você está nele e ele já venceu o mundo. Glória a Jesus. Eu não sei até que hora vai, não sei quantos minutos eu tenho para pregar, porque eu prego e não tenho relógio, não tenho costume de estar olhando no relógio, mas estão pregando aqui, amém, meus irmãos? Aleluia. E Deus falou para aquele povo, através de um povo que vivia de forma nômade no meio do povo de Israel, deu um exemplo de obediência naquele dia. E nós temos que dar um bom exemplo de obediência ao mundo, porque o mundo está cheio de rebelde, irmão. Tem rebelde por toda parte, por onde você procurar, tem rebelde. Aleluia, não sei se aqui tem, porque se tiver rebelde aqui hoje, vai ter que sair daqui hoje obediência, ovelha mansinha, para entrar no céu. Mas para ir no mundo, por toda parte tem rebelde. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, você diz: mas pastor, por que você fala isso? Por que, irmãos? Eu sei que aqui tem homem e mulher de Deus, mas deve ter algum rebelde aí pelo meio, sim. Porque Deus nunca fala enganado. Será que Deus ia revelar? Olha, faz mais de ano que Deus me revelou esta palavra, para me pregar na primeira oportunidade que eu tivesse aqui. Será que Deus ia revelar para falar e aqui não tem nenhum rebelde? Tem rebelde aqui sim, mas Deus não está exortando porque Ele não te ama não, é porque Ele te ama e quer que você deixe de ser rebelde para ser lebreiro aprovado, para ser um crente aprovado, para lutar, para abandonar este pecado, esta mentira, esta fofoca, e pedir para o anjo passar a tesoura na língua e falar menos, para você voltar a ceiar, voltar a cantar, voltar a pregar, evangelizar e subir no arrebatamento quando Jesus voltar, que é o mais importante para nós, que não adianta nós estar aqui e Jesus voltar. Cadê o pastor Eduardo? Cadê o irmão? Cadê a irmã Adriane? Cadê o fulano? Subiu. Já pensou, irmão? Aí eu achar, o pastor lá do estado do Pará ficou, o irmão que é presbítero ficou. Por que ficou? Porque Deus conhece quem é rebelde. Aleluia, Deus conhece quem é rebelde. O rebelde, ele exala o mau cheiro da ignorância onde ele passa. Agora o obediente não, irmãos, ele está sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor. Para ele todo o tempo está bom. Ele está cansado, mas está dando glória a Deus, está dando aleluia, e está agradecendo a Deus só por ele estar com vida mais um dia. Para ele já é uma grande vitória. Eu sempre, quando alguém me liga: como é que está, pastor? Eu digo: está bom, porque nós ainda estamos vivos para a glória de Deus. Pastor Adriano, ele acha graça. Pai do Senhor, pastor Miguel, conte a bênção. A bênção é que nós ainda estamos vivos, irmão. Graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu.
estamos vivos, a luta é grande, a peleja é grande, mas quem nos chamou para essa obra é maior, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado de nós, Ele tem pelejado por nós. O diabo tem lutado para matar, mas Ele ainda não permitiu. Aleluia. Estamos com vida, então é bom nós viver na doutrina do Senhor, irmão. É bom nós estar no centro da vontade de Deus. Já imaginou? Aquele povo, ele foi honrado por ser fiel e recebeu uma promessa de Deus. Já pensou você sair daqui desta vigília com uma promessa de Deus por causa da tua obediência? Aquele povo recebeu uma promessa de nunca faltar sucessor ali na tribo, meus amados, de Jonadab. Nunca faltar varão. Por quê? Porque foi obediente. A promessa de Deus, ela vem na nossa vida através da obediência. Não é através de nós impressionar com o nosso vasto conhecimento. Eu conheço, eu faço um sermão bem elaborado. Pregar bonito é bom. É bom, não é pecado você lutar para ter uma dicção boa, para falar bem. Porque Deus, irmão, eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Eu sou um milagre de Deus. Se eu for contar aqui o que Deus fez na minha vida, nós vamos chegar, eu creio, lá perto do meio-dia. Porque eu não era nada, eu era um leproso, abandonado de pai e mãe. Quando eu aceitei Jesus, não sabia nem assinar o meu nome, nada. Um homem bruto, jogado, abandonado por pai e por mãe, e achado por Jesus no lamaçal do pecado. Jesus me ensinou a ler a Bíblia. Eu leio a palavra, porque Jesus me ensinou. O que eu prego não é o que eu fico, meus amados, premeditando ou elaborando. Eu prego pela revelação de Deus. É Deus que diz: olha, prega a minha palavra. Como Ele falou para Jonas: vai lá, e tu não vai fazer o que tu queres, tu vai pregar a palavra que eu já te ordenei, que eu já te falei pregar para aqueles rebeldes lá em Nínive. Aleluia. Mas muitos têm feito como Jonas, têm se acovardado. Tem homens aqui que Deus vai levantar, que vai ter gente que vai ficar assim de boca aberta. Ah, mas é Ele mesmo. Aleluia, é eles mesmo. Será que Deus está fazendo isso mesmo? Tá? Por quê? Porque é obediente, irmão. Você pode chegar agora, mas se chegar cheio da obediência, você já é servo. E para você ser uma bênção, só precisa ser servo. Se você é servo de Jesus, Ele vai te usar, Ele vai te levantar, Ele vai te levar em lugares, Ele vai te usar a tua boca, e é Ele que vai fazer maravilhas pelo teu intermédio. Aqui tem pessoas que Deus tem promessa. Aleluia. Eu estava ouvindo a pregação do irmão e Deus me dava uma revelação tão linda. E Deus falava assim: olha, aleluia, esse meu servo será um dos maiores pregadores na minha obra. E ele será um dos maiores ganhadores de alma neste ministério. Aleluia. Aí eu fico pensando, que promessa maravilhosa. Só não tem que deixar o orgulho entrar no coração. Só não tem que achar assim: agora Deus vai me usar muito, eu já sou mais do que o pastor Eduardo Santos. Nunca pense isso. Continue sendo pequeno. Continue diminuindo. Porque quanto mais você diminuir, Jesus vai aparecer na sua vida. E quanto mais Ele aparecer na sua vida, aleluia, o nome dEle vai ser glorificado. Porque querendo ou não, o diabo vai ter que ver que você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você é um servo valoroso, zeloso e fiel por aquilo que o Senhor entregou, pela ferramenta que Ele colocou nas tuas mãos, para te estender a mão e dizer: câncer, desapareça, e o canceroso ser curado, para dizer: Satanás, sai dessa vida, e o diabo obedecer, sair, e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então é bom estar no centro da vontade, é bom ser obediente a Deus. Quantas vezes a pessoa sai do culto reclamando: eu acho que o pastor falou, foi para mim, foi para você mesmo. Se você está sentindo, é você que é o rebelde, é você que precisa se converter. Mas não saia murmurando. Se jogue de joelho nos pés do Senhor, rasgue o seu coração para Ele, diga: Senhor, eu não quero ser esse velho homem, eu não quero ser esta velha mulher, eu quero ser uma nova criatura. Eu te aceitei porque eu quero morar no céu, eu não quero ficar dentro de uma capa na beira do caminho e cego como Bartimeu. Eu quero te seguir estrada fora, cantando e testificando as maravilhas que o Senhor operou na minha vida.
mas aí, irmão, tem o vitimismo. A pessoa vem, mas eu passo luta, eu aparei a ponta do cabelo, culpa é do fulano, a culpa é sua que é rebelde. A culpa é sua que deixou Jesus de lado e deu ouvido a Satanás. Aleluia. Mas foi o meu marido, ou foi o teu marido? Não, foi o diabo que usou para dizer que os teus cabelos estavam feios, que a tua sobrancelha estava grossa demais. Aleluia. E você deu ouvido a Satanás. E quando o crente dá ouvido a Satanás, irmãos, ele só faz coisa errada. Mas quem dá ouvido para Jesus sempre está no centro da vontade de Deus. E aqui tem essa pessoa que Deus já levantou, Deus já te escolheu, e você será um dos maiores, porque Deus vai levantar muitos, mas você é um escolhido, e será um dos maiores ganhadores de alma na IPFD, porque a promessa de Deus não é só para você pregar aqui, não, em muitos lugares, que você vai se surpreender, e vai dizer, mas é eu mesmo, é você. E você vai sentir o fogo de Deus queimar dentro do teu coração, aleluia, e as almas clamando por missões, e você levar a boa palavra, a boa semente, aleluia, a tua boca será a ferramenta que Deus vai usar, até para ressuscitar mortos, se você obedecer firme nesta doutrina, aleluia, porque grande é a promessa de Deus. E muitos vão dizer, e eu, por que fiquei para trás? Porque não quis pagar o preço, não quis obedecer, né, meus irmãos? Não quis obedecer. E olha, irmão, tome cuidado, porque você pode ter 30, 50 anos de crente, mas se você não tiver humildade, você pode perecer. Tome cuidado com isso, porque o orgulho não é de Deus. O orgulho é a semente que cai das mãos de Satanás. Mas eu quero dizer que se o teu coração é um terreno irrigado pelo Espírito Santo, esta semente não nascerá no teu coração, porque o teu coração é terra boa para receber a boa palavra de Jesus Cristo nosso Senhor. Então fique com esta palavra no seu coração. Siga o exemplo dos recabitas. Sempre que alguém chegar e dizer, olha, usa o WhatsApp, usa a rede social, aleluia, coloca uma televisão na tua casa, corta um pouquinho as pontas dos teus cabelos, ou qualquer coisa que contradiga a doutrina, diga não, o nosso Pai Celestial tem usado o nosso Pai na fé, e tem revelado que tudo isso é pecado, não é para nós, vou perseverar na sã doutrina, e assim você ganhará o céu por herança. Que Jesus nos abençoe. Você que recebe esta palavra, pode glorificar a Deus, porque Ele merece. Glória a Deus. Se coloca de pé, irmão Adriel. Se coloca de pé, irmão Adriel. Levanta as tuas mãos, para toda a igreja ver. Amém? Esse homem, ele é escolhido por Deus. Se alguém que tiver dúvida, o problema é seu, é só seu. Se você não crê também, o problema é seu. Porque eu creio na revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele revela, ele não se engana e nem deixa sombra de dúvida. Deus diz, persevera, continua, lutas virão prova, mas tu é um homem escolhido por Deus e será um dos maiores ganhadores de alma neste ministério. Deus quer te usar com uma autoridade tremenda, aleluia, que tu pregarás a palavra de Deus, grilhões cairão por terra, Satanás dará grito de derrotas, e havia multidão de almas, aleluia, se alimentando da boa palavra que Deus tem pelo teu intermédio. Mas o Senhor diz que Ele continue crescendo e você diminuindo cada dia mais, descendo na oração, no jejum, sendo um bom servo, aleluia, porque se tu fores um bom servo, o bom Senhor cuidará de ti e da tua casa. Se tu crê, receba a revelação do Espírito Santo de Deus, e a igreja que crê pode aplaudir o Senhor, o nosso Deus. Cadê o irmão Gabriel? O irmão Gabriel estava louvando e o Espírito Santo estava revelando. Deus disse assim, eu vou usar ele, aleluia, que ele vai chegar em lugar onde vai ter pessoas desenganadas do médico, e ele vai colocar a mão dele, e eu vou operar, e o meu nome vai ser glorificado. Então, irmão Gabriel, continua na obediência, na sã doutrina, na perseverança,
Porque aquele médico que estudou 20, 15, 30 anos, quando ele chegar e dizer não tem mais jeito, Deus vai dizer, vai lá meu filho, e mostra que tem jeito, e tu vai lá, e vai orar, e Jesus vai fazer a obra. Deus quer te usar em cura divina nesta obra. Quem crê, levanta a mão e aplaude a Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Nós estamos, irmão, eu vim aqui receber a minha vitória. Como eu falei, aqui é a nossa base. Todos os militares, eles têm uma base, né? Eles vão para receber instrução, receber ordem, cada um de lá sai de lá sabendo exatamente o que vai fazer. O que eu digo, irmãos, tem pessoas que dizem assim, eu sou obreiro. Mas obreiro sem obra não é obreiro. Obreiro que o pastor diz, irmão, vai varrer a igreja hoje. Ah, eu não. Então não é obreiro. Porque o obreiro é um soldado. Eu aprendi assim. Obreiro é um soldado. O soldado, ele não vai para onde quer e nem faz o que quer. Chega lá na base, ele tem um capitão, ele tem lá um comandante. O comandante diz, olha, soldado José, tu vai para a cidade tal lá. Você não vai dizer, não queria para lá, para Aparecida, eu queria para Goiânia, não queria para o Pará, eu queria ir lá para São Paulo. Porque lá não, o soldado, ele só baixa a cabeça e diz, sim, Senhor. E tem uma missão, ele tem como é que eu posso dizer aqui? Se eu falar alguma coisa errada, não se preocupa com isso não, irmão, porque não tem um português bom, além de ser paraense, né? O povo diz que paraense chia, mas nós somos de Deus, aleluia, somos de Deus. E ele só tem uma tarefa a cumprir, é cumprir a missão dele que foi dada. Vai lá e resolve o problema, vai lá e faz isso. Ele tem que chegar com o relatório, está aqui, ó. Cumpriu, vai ser bom soldado, senão vai para a disciplina. Mas o irmão José, como bom soldado, está precisando de evangelista lá no Amazonas. Aí Deus usa o pastor Eduardo. Vai lá, José de Souza. Mas pastor, para o Amazonas não vou não. O Amazonas tem muito jacaré, tem muita onça. Mas tem que saber que tem muitas almas que estão sedentas. E é o José que Jesus escolheu para ir para lá. Não é que eu estou dizendo que Deus escolheu ele, não. Estou colocando exemplo, viu, irmão? Para depois pode mandar ele para lá e dizer, não, o pastor falou, eu estou colocando um exemplo aqui. Para nós entendermos como funciona a obra de Deus. Mas vamos orar que se Deus mandar ele para lá, o Amazonas precisa do José de Souza lá também. Deus olha e diz, olha, Adriel, tu é o escolhido, vai passar uma semana lá no Pará com o pastor andando de barco, mas meu Deus, eu andar de rabetinha, pastor, até porque rabetinha não dá conta, né, irmão? Tem que ser um barco bom, aleluia, glória a Deus. Aí ele vai, mas pastor, não, vamos lá, Roberta, arruma a Rebequinha aí a mala e vamos vamos receber com alegria, andar remando, de vela, de barco. E Jesus operando no Baixo Tocantins, no Marajó, onde está o pastor. Quem tem orado pelo pastor Adriano, irmão? O pastor Adriano é homem de Deus, aleluia. O pastor, eu sei que vocês são homens de Deus, não estou aqui diminuindo, aleluia, a honra, nem o caráter de ninguém, mas cada pastor conhece as ovelhas do seu rebanho. Pastor Adriano é um homem de Deus, ama a doutrina, prega a doutrina, vive a doutrina, e o diabo tem raiva dele. Aleluia, mas Deus vai exaltar porque ele tem sido fiel e perseverante. A palavra diz, foste fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Eu quero passar mais uma revelação. Até agora ninguém se manifestou, estou aqui, para tomar o microfone da minha mão. Tem uma pessoa, nós estávamos orando, irmãos, eu senti uma graça de Deus tão maravilhosa ali naquela cadeira. Amém? E depois, na oração que o pastor Eduardo fez aqui, foi uma bênção. Não recebeu a bênção de Deus quem tem um coração duro, né, irmão? Porque o Senhor, ele bate, ele não entra onde tem porta fechada. Ah, eu fui naquela vigília, não recebi nada, continuei fofocando, mentindo, porque você é mentiroso e fofoqueiro. Mas se você veio aqui, não, foi lá, Jesus fez uma obra, porque eu rasguei meu coração e saí de lá tendo outra direção, outra visão. Agora eu quero ir para o céu. Agora eu vou orar, jejuar e a minha vida vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Eu via um homem orando e de repente eu via uma serpente. Aquela serpente, ela se levantava e ficava na altura, olhando como se fosse olho no olho, muito próximo. Tem uma pessoa aqui que se você não vigiar, o diabo vai te enganar, vai te derrubar e vai te matar. Aleluia. Mas Jesus, ele revela para desfazer as obras do diabo quando você crê
e obedece à doutrina do Senhor. Porque a doutrina do Senhor não é pesada. Tem pessoas que não saí da igreja porque não dei conta. Não é que você não deu conta. Como você dá conta de carregar a mentira que pesa mais do que a doutrina, do que a palavra? O que é que pesa mais? A doutrina ou a verdade? A verdade, ela é leve, né, irmãos? Ela é leve, ela não machuca, ela não humilha ninguém. Agora a mentira ela humilha, ela destrói, ela denigra a imagem do homem. A mentira é de Satanás. Deus, ele tem poder de fazer de você um instrumento, para você ser um pregador. Mas se você não vigiar e não dobrar o joelho para buscar a Deus em jejum e oração e obediência à palavra, o diabo ele vai te enganar. Você crê na revelação de Deus? Levanta a tua mão e eu quero que toda essa igreja faça uma oração em teu favor, para Jesus te ajudar. Você aí, irmão, esse irmão de camisa preta, você mesmo. Aleluia. O Senhor diz, toma cuidado, porque Satanás, ele está como uma serpente procurando ocasião contra a tua vida. Quem vai orar por ele, diga amém. Então levante as tuas mãos sentado mesmo, diga, Jesus, eu creio na revelação do teu Espírito Santo. Ajuda este jovem da vitória, joga por terra o Satanás que estava lutando contra a vida dele para destruir, mas eu creio que o Senhor já jogou por terra. Diga, dê vitória para ele, Jesus. Amém e amém. Se o irmão crê, receba em nome de Jesus. Eu quero, antes de eu entregar aqui a oportunidade, eu quero chamar minha esposa, que ela venha aqui comigo, ao meu lado, né, irmãos? Glória a Deus, que nós passamos peleja. Quando foi, olha, o pastor Miguel vai pregar, Deus usou a irmã e falou, olha, o Senhor vai passar por luta. Eu vi o Senhor recebendo o convite para uma pregação, eu vi o Senhor passando por luta. Amém. Luta, ela sempre vem, né, meu Jesus, da vitória. Minha esposa adoeceu, depois eu adoeci, e aí a gente entra no ônibus, o Satanás lá queria derrubar o ônibus, não conseguiu, e aí nós viemos passando luta e peleja, mas estamos aqui, e ela veio comigo, as minhas filhas ficaram, Jesus está cuidando. Então eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo que vocês fizeram, as orações, irmão, com todo carinho, irmão, estão orando em teu favor. Isso, irmãos, é impagável, não tem dinheiro que pague. Você sabia que se você chegar e ligar, quem ligou, eu quero perguntar para vocês aqui, quem você que congrega aqui com o pastor Eduardo, sempre tem o costume de ligar para ele e perguntar como é que ele está? Olha só estou vendo 2, e o resto? Para você ver, irmão, que um pastor, ele chora, ele geme e às vezes é solitário. Ninguém que sabe, será que o meu pastor já almoçou hoje? Como é que ele está? Será que ele está bem de saúde? Muitas das vezes a pessoa, mas o pastor, ele quer cobrar oração, nem apareceu hoje, né, irmãos? Às vezes, mas só que a vida de um pastor, ela não é fácil, mas eu quero dizer para você que a vida de um pastor, ela é cheia de alegria, porque foi Deus que nos escolheu. E nós temos a certeza que um dia, o nosso galardão, o Senhor dará. Você também, se for fiel, vai receber o teu galardão. Mas se preocupa um pouco mais, pensa um pouco mais naquele que geme por ti, naquele que enquanto você está dormindo, ele está orando, está chorando, e está dizendo, Senhor, vai lá, abençoa o casamento daquela irmã. Porque Deus sempre revela para o pastor as estratégias do diabo. E ele está sempre intercedendo, e às vezes, irmão, nós nem queremos saber de nada. Né, irmãos? Tão fácil pegar um telefone e mandar lá, um bom dia, paz do Senhor, pastor, o senhor dormiu bem hoje? Como é que está sua esposa, sua filha, está bem? Aleluia. Como é que está sua família? Estamos aqui orando, o Senhor vai vencer. O Senhor não está sozinho, Jesus está com o Senhor, e essa igreja também está junto com o Senhor. Aleluia. Não é essa igreja que vai lutar contra o anticristo? É por isso que o Senhor está preparando o exército, porque Ele não quer covarde. Ele não quer orgulhoso também não. Aquele eu comi hoje, eu tenho dinheiro, não quero nem saber de quem não tem. Esse daí o anticristo vai estalar o dedo e ele vai dizer, eu estou contigo. Porque é orgulhoso, não se preocupa com teu irmão. Aleluia, muitos sabem que está caído, mas vai lá e pisa, podendo estender as mãos e dizer, não, irmão, não é aí o teu lugar é de pé. Pode contar comigo, vamos chorar junto, como a Bíblia diz, chorai com os que choram, né, meus irmãos, se alegrai com os que se alegram. Então essa aqui é a minha esposa, para quem não conhecia, né, pessoalmente. Segunda-feira já vamos estar voltando, e conto com as orações de vocês. Já passou muita peleja, prova, mas ela disse que vai estar comigo até que a morte separe, né? Só que eu acho que nós vamos subir junto.
Irmão, vamos subir junto. Porque ela não quer me deixar, nem eu deixar ela. Glória a Deus. Ela está aqui. Graças a Deus por isso. Eu sou grato, agradeço aqui a oportunidade. Como eu já falei, primeiramente a Deus, pastor Eduardo e família, e a igreja que orou. E quem vai continuar orando por mim, pela minha esposa, pela minha filha, pela obra, no Pará, levante a mão. Isso. Olha, você está assumindo um compromisso com Deus, está levantando as mãos. E se você não orar? Mas você vai orar, eu sei que você vai orar. Porque se não orar, vai estar em falha diante de Deus. Porque levantou a mão, né, evangelista José não levantou, parece a mão. Levantou, então ele vai orar. Então Jesus abençoe a todos. O pastor Eduardo vai encerrar aqui. Que Deus abençoe a todos. E continue orando por nós, irmão. Que Jesus abençoe e receba o servo de Deus com palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Foi bênção, não foi, igreja?